Oi, pessoal, bom dia. Vamos conversar hoje sobre fotometria. É o nivelamento que nós vamos ter. Nivelamento é fazer com que vocês ingressem no mundo da fotografia. Sem a fotometria, não tem como andar, não tem como se fazer estúdio, fotografia externa. Então, vocês vão sempre pensar em preciso aprender fotometria. Existe fotometria mais básica, que é aquela coisa de abertura, ISO, velocidade do obturador. Existe fotometria mais avançada, que é com compensação de exposição, já associando com flash ou luz mista. Nesse módulo, a gente vai ver a fotometria básica, onde a gente vai precisar ter conhecimento de saber o que é a sensibilidade do ISO, abertura do diafragma e velocidade do obturador. Então vamos começar. Bem, a ementa do curso é, primeiro, ampliar os conhecimentos gerais. Não tem como falar de fotografia sem abranger os conhecimentos gerais. Aprender fotografia em viagens. Tem pessoas que querem viajar e querem melhorar suas fotos. Não sabe, por exemplo, fazer uma silhueta, né? Que é aquela imagem onde está tudo iluminado e no centro da imagem, ou um canto da imagem, ela está preta. A gente costuma dizer que ela está silhuetada. Ter noção de fazer fotografia em eventos, né? É importante dizer que é noção. Muita gente às vezes quer fazer um curso básico e quer fazer fotografia do aniversário, do casamento. Não é recomendado. Então, o que é recomendável? Recomendado é que vocês façam outros cursos para trazer mais conhecimento sobre direção de pessoas, edição da imagem, que esse curso não trata. Então, é só para ter uma noção de como funcionaria uma fotografia de formatura, por exemplo. Ter conhecimento básico para comprar uma câmera fotográfica. Muitas vezes o aluno quer melhorar seu equipamento. Ele tem uma super zoom e quer comprar uma DSLR, que são aquelas câmeras que tiram a lente, e ele quer melhorar esse conhecimento para poder comprar um equipamento. Então, esse curso é mais que recomendável, que a gente vai ver aqui também manuseio de onde é que mexe o ISO, o que é um ISO, o que é um sensor. Fazer fotografia no trabalho. Nem sempre o aluno de fotografia ele faz um curso para trabalhar na área de fotografia, mas às vezes ele é um dentista, ou ele é um cirurgião plástico, que quer fotografar o antes e o depois. Então, a fotografia é um registro importante para o trabalho dele. É só um exemplo diante de outros exemplos que a gente tem por aí. Aprender um pouco mais sobre arte, porque quem fala fotografia também está falando sobre arte. Bem, vocês vão receber uma senha, um login, onde vocês vão baixar todo o material apostilado, que a gente chama SIGED, que é o Sistema de Gestão do Estúdio dele, a Escola de Fotografia, e vocês vão baixar lá em torno de 50 a 55 apostilas. Para quem quer trabalhar, eu recomendo que leia todas. Quem quer só brincar com a fotografia, você vai ler mini apostila de fotografia. Vai estar lá o nome mini apostila, você baixa ela, é só uma página, um resumo de fotometria. Bem, a gente vai ver também como segurar o equipamento de fotografia, o que é a exposição da luz, diferenças entre o modo automático e o modo manual, que é o principal assunto do curso, configuração do modo manual, abertura do diafragma, que está na lente, o uso da sensibilidade do sensor, que a gente chama de ISO, velocidade do obturador, como consequência, conhecer o que é a régua fotométrica, e a gente vai brincar aqui mesmo pelo dia com Light Paint, que é uma longa exposição. Então vocês vão fazer fotos belíssimas, que eu particularmente adoro, e depois a gente vai fazer uma revisão de tudo, certo? Basicamente é isso, incluindo também equipamentos de fotografia. Bem, aqui é o SIGED, Sistema de Gestão Estúdio D. Você que faz o curso básico, depois vai ser passado para vocês, ou através do WhatsApp, ou através do e-mail, para que vocês tenham acesso ao sistema. Aqui você tem o sistema, vocês vão clicar em disco virtual, não clique em tarefas nem calendário. Tarefas estão da escola, os calendários da escola, disco virtual, onde estão todas as apostilas, vai ter uma setinha verde aqui, vocês clicam e tem acesso a essa página aqui. Observe que nesse momento tem 50 apostilas, mas a qualquer momento eu posso estar colocando coisas novas, então fique sempre ligado no material que está aí. O que está de verdinho aqui é mini apostila fotografia, para aquela pessoa que não quer se aprofundar tanto, não quer trabalhar, só quer brincar com a fotografia
e de repente essa mini apostila pode quebrar muito galho, que é uma página só, como eu falei, então é adequado para quem quer só brincar. Bem, vamos lá à brincadeira agora. A primeira coisa que a gente vai ver é como segurar a câmera fotográfica. Primeiro, por que a gente tem que saber segurar a câmera? Segurar a câmera é importante para primeiro ela não cair, não bater. Já aconteceu, um forró levou os alunos para um forró, e nesse forró o aluno não colocou corretamente a câmera e a câmera caiu. Então, fiquem ligados com relação a isso. Segurar a câmera é essencial, tanto para a segurança da câmera, como da saúde de vocês, sobretudo os dedos. Se vocês segurarem errado a câmera, vocês vão ver que os dedos vão doer, o pulso vai doer, e não é legal, tá certo? Aqui a gente brinca na bundinha da câmera. O que é isso? Embaixo da câmera, tá aqui, ó. Na bundinha da câmera a gente segura corretamente. Essa é a forma errada de segurar. Talvez seja a única coisa na fotografia que é certo e errado, é como segurar na câmera. Quando você segura na câmera errado, é realmente errado. As outras coisas são relativas, vamos dizer assim, mas segurar a câmera realmente é uma exigência que só serve de uma forma. Então, a gente brinca aqui de que quem não sabe segurar na bundinha não sabe namorar. Celular tudo bem, gente, mas câmera DSLR tem que saber segurar, tá certo? Então vamos seguir. Esse jeito que está aqui é o jeito errado. Parece estético, tal, bonito, tal, olho aberto lá, mas está errado, até porque você não consegue dar um zoom. Em caso de fotojornalismo, que vocês precisam de muita velocidade, essa mão esquerda aí, que está segurando a lente da câmera, não vai conseguir dar o zoom adequado. Não sei nem como é que faz isso, como é, não sei como funciona, não vai dar certo. Já do lado direito, que a gente chama de colocar a mão na bundinha da câmera, já mais adequado, é mais ergonômico, mais estético de certa forma também, certo? Lembrando que o pulso não pode estar muito tenso. Esse pulso aqui está tenso e esse pulso está relaxado. Então, evitem fazer foto desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito. Façam sempre foto desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito, sem o pulso tenso. Eu acho que essa parte ficou clara. Bem, tem a questão das costas. Muita gente, quando quer ir para trás, coloca só as costas para trás. Não, tem que caminhar, gente. Evitem botar as costas arqueadas desse jeito. Esse arqueamento, depois de 15, 20 minutos, ninguém aguenta. Então, não é recomendado. Beleza? Agora vamos falar sobre exposição da luz. A gente já aprendeu como é que segura a câmera, de forma que dê segurança para você e para o seu equipamento. Agora a gente vai aprender quais são os tipos de exposição da luz. Quando a luz é pouco exposta, a gente chama de subexposto. Antigamente a gente chamava de escuro. Não é um termo muito adequado para fotografia, tá? Se a gente falar com o cliente, olha, sua foto está escura, ele vai entender. A gente evita falar esses nomes técnicos para o cliente. Ah, sua foto está super exposta. Não fala isso para o cliente, tá? O cliente da gente, ele pode falar claro e escuro, mas para a gente que trabalha com fotografia, a gente prefere falar o nome subexposto. Algum de vocês pode perguntar, mas professor, está errado escuro e claro? Não é questão de estar errado, é questão de que é mais adequado se falar para um conjunto de luzes que ela está normal, ou convencional, ou super ou subexposta. E quando tem uma região da foto, aqui a gente chama, essa região está escura, mas o conjunto da foto toda, ou ela está subexposta, ou ela está superexposta, muita luz, ou ela está convencional, ela está normal. Evite, por favor, peço isso encarecidamente, que vocês não falem que essa exposição aqui é a certa. Como eu falei no início do vídeo, eu acho que a única coisa que tem na fotografia certo ou errado é como segurar o equipamento. Porque essa luz ela pode ser certa para a maioria das situações. Mas, por exemplo, no artístico, nessa situação, pode sim ficar bom. Ela não está errada, nem essa está certa. Então a gente simplesmente fala, eu quero uma foto mais subexposta, ou quero uma foto mais superexposta, ou quero uma foto mais convencional, mais normal. Mas a gente não usa o termo certo nem errado para fotografia, porque depende muito do objetivo da sua imagem. Então evite falar escuro quando é foto, tecnicamente, evite falar claro quando é foto, tecnicamente, e evite falar o certo quando a foto estiver com exposição mais convencional, mais normal.
Bem, galera, agora chegou a hora da parte boa, que é quando a gente vai usar o modo da nossa câmera manual ou o modo da nossa câmera automática. A gente escolhe esse modo. Quando a câmera ela faz automaticamente para a gente, que a maioria dos celulares são assim, vocês fazem a foto e ela ignora que lá tem um vidro, certo? Quando a gente faz manualmente, vocês podem configurar a câmera a seu jeito, a seu modo. E a partir daí, vocês fazerem a foto como vocês pretendem, não é como a câmera quer. Vamos ver exemplo disso aqui. Vou dar um clique e vocês vão ver. Esse modo que está aqui é o modo automático. Como é que ela leu? Ela leu que o ambiente está preto, certo? Vamos chamar de subexposto. Só que ela não leu que tem um vidro. Então ela abriu o flash, automaticamente estourou, a foto ficou feia. Agora olha a poesia dessa foto. Você fez manualmente, o flash não abre, só abre se você solicitar, apertar o botão de flash, e aí sim ela vai fazer a foto de acordo com a sua fotometria. Qual a vantagem dessa? Essa vantagem dessa foto aqui é que ela é mais rápida. Digamos que ela é mais preguiçosa, não quero pensar. É tipo um câmbio de um carro automático. Só que qual a vantagem dessa aqui? É que vocês vão configurar do seu jeito. Ah, eu quero uma foto mais subexposta, eu quero uma foto mais superexposta. E aí vocês escolhem como é que vocês desejam a foto. E a foto, teoricamente, vai sair mais artística, a depender também da sua capacidade de fotometria. Importante isso. Então a gente vai pedir que vocês, a partir de agora, peguem a câmera de vocês e coloquem aí no modo manual. Ao colocar no modo manual, vocês estão sabendo configurar a sua câmera, que é o assunto de hoje. Se vocês colocam nesse verdinho, por exemplo, ou no modo P, pessoal, não faz muita diferença. Não, isso aqui é automático, praticamente tudo isso aqui é semi-automático. O modo M é o modo manual, é o modo que a gente vai ver no curso. Os outros não importa pra gente, que você já vem de casa com isso, tá? Então pegue suas câmeras, olhe o anel aí, e coloque de automático manual e coloque no modo M. Esse M quer dizer modo manual. Bem, vamos falar uma coisinha importante aqui sobre fotometria. Coisa rápida. Fotometria nada mais é do que medição da luz, medir a luz. De uma certa forma, de uma forma geral, a gente tenta buscar o equilíbrio. Nem é subexposta, nem é superexposta. Observe que a régua aqui está no meio, ela está convencional. Ela está uma luz boa. Aqui ela está para a esquerda, menos luz. Aqui ela está para a direita, mais luz. Se aqui tem menos luz, ela está escura. A gente chama aqui de subexposta. E se aqui tem mais luz, ela está mais clara. A gente chama aqui de superexposta. De uma forma geral, a gente vai colocar a régua no meio, aqui nessa posição que está aqui da régua. Bem, agora vamos falar sobre diafragma. Eu tenho aqui em minha mão uma câmera fotográfica que tem todos os recursos que a câmera de vocês tem. Câmeras digitais. Essa aqui é uma câmera analógica, né? Câmera analógica, que ela faz a foto assim. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir. E vou mostrar para vocês aqui uma abertura que tem na lente. Repare, dá para ver, por favor, aí. Todo mundo olha. Tá vendo a abertura dessa lente? Essa abertura, esse buraquinho aí, ele é ajustável. Eu posso abrir ou eu posso fechar. E o nome dele é abertura do diafragma. Eu posso abrir ou posso fechar. Pronto. Aqui ele está fechado e aqui ele está aberto. Vou mostrar para todo mundo. Aqui aberto e fechado. Dá para ver aí todo mundo? Pronto. Vou mostrar para lá. Aberto, desculpe, vamos lá. Aberto e fechado. Mais uma vez, aberto e fechado. Isso quer dizer que quando tem muita luz no meu ambiente, qualquer ambiente, se eu quiser fechar, eu fecho o diafragma. Se tiver pouca luz no meu ambiente, eu vou abrir para que essa luz entre, da mesma forma que tem essa janela aqui. Então eu abro o diafragma e eu fecho o diafragma. Abro o diafragma e eu fecho o diafragma. Tranquilo?
O que é que acontece? O que é que acontece? O diafragma, vocês têm que saber que está no início da câmera. No início, logo no início da luz, onde a luz entra. Está na frente da câmera. Ela está na objetiva, que é o nome técnico disso aqui. São várias lentes que nós temos para abrir e para fechar o diafragma, para dizer se eu quero mais luz ou menos luz. Professor, toda lente sai? Não. Tem umas câmeras super zoom que a lente não sai. Essa aqui, por exemplo, sai. Aquelas lentes que a gente faz fotografia dos astros, das estrelas, quero dizer, da Lua. Dos astros é muito relativo, mas da Lua, aquela aproximação a gente chama de super zoom. Aquelas lentes, elas não saem. Até porque fosse sair, ela não seria tão barata. R$ 4.000 para a gente é barato, certo? Então vamos continuar aí. O que é que nós temos aqui? Se vocês olharem com cuidado, a parte branca é onde entra a luz. A parte branca está diminuindo, a parte branca está diminuindo. A parte branca está diminuindo, até ficar bem fechadinho. Por que não fecha todo, professor? Porque se fechar todo, a foto sai preta. Por que não abre todo? Porque nós temos a alimentação da carcaça aqui da lente. Vamos chamar assim para ficar didático. Não pode abrir 100%. Mas existem aberturas grandes, existem aberturas pequenas. Qual a melhor lente do mundo? É aquela que tem todos os zooms possíveis e todas as aberturas possíveis. Desde que esse zoom não atrapalhe a nitidez da nossa câmera, da nossa fotografia. Mas de uma forma geral, atrapalha. Então, a gente tem sempre equilíbrio. Uma lente que é melhor para fotografar à noite. Aberturas grandes ainda falha. Vocês concordam comigo? Se o ambiente for de dia, qualquer abertura vai servir, de uma forma geral? Agora, se for à noite, a gente precisa de mais luz, porque a noite já é escura. Então, a gente precisa de aberturas grandes para que a luz possa entrar na nossa câmera e a foto não fique escura ou fique subexposta. Então, a gente tem vários f-stop, que a gente chama f2.0, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, 22. Uma pergunta que vocês podem fazer é: professor, só existem esses f-stop? Não, existem outros. Existe 1.8, que é ainda maior que esse, 1.4, que é ainda maior. Então, esses números são inversamente proporcionais. À medida que o número diminui, a abertura aumenta. À medida que o número aumenta, a abertura diminui. Então, se eu pedir, olha, entre F8 e F5.6, 5.6 entra mais luz. Entre 5.6 e 4, 4 entra mais luz. Entre 4 e 2.8, 2.8 entra mais luz. Então, quanto menor o número, maior a abertura do diafragma. Então, aqui você tem um exemplo de abertura 1.4 de uma lente bem aberta. Embora esteja preto aqui, mas entenda que a luz entra por aqui, ela está bem aberta, certo? Então, se alguém lhe oferecer uma lente que tem abertura 1.4 ou 1.8, sabe que essa lente é muito boa para receber luz. E aí, vocês podem fotografar muito bem em ambientes escuros, como, por exemplo, à noite. Ou exemplo aqui, F3.5, olha quanta luz tem. F5.6, F9 e F13. Aí alguns de vocês podem estar perguntando: professor, isso quer dizer que eu vou usar sempre em 5.6, que é a melhor abertura? Eu respondo não. Porque depende da luz do ambiente. Isso aqui foi só um exemplo para ficar didático, que à medida que esse número vai aumentando, a foto vai ficando mais subexposta. Mas não quer dizer que sempre será assim, esse 5.6 onde vocês estiverem. A luz de Portugal não é a mesma luz de Aracaju. A luz de 5 horas da tarde não é a mesma luz de meio-dia. A luz da minha casa, dentro de casa, não é a mesma luz da praia. A luz da praia não é a mesma luz do parque. Tudo isso vai variando. E vocês têm que ter o bom senso para poder aplicar cada um desses recursos em um determinado momento. Mas não fiquem apreensivos, que eu tenho umas receitinhas de bolo no início do curso, que vai todo mundo aqui saber fotometrar grosseiramente hoje. Como assim grosseiramente? Não é aquela coisa muito refinada. Vai ser uma fotometria onde vocês vão fazer o que é necessário. E durante as outras aulas a gente vai refinando, vai melhorando, e vocês vão ver que, caramba, existe isso? Existe. A gente vai descobrindo a câmera junto, certo? Não tem que ficar apreensivo. Gente, então nós temos uma tríade na fotometria.
Falamos da abertura do diafragma, não termina por aí. Nós temos a sensibilidade do ISO e velocidade do obturador. Então, o ISO já é o segundo assunto. Então, deixa lá o diafragma quietinho, que a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa prática. E o ISO, a gente vai passar o conteúdo agora e vocês vão praticar também depois. Vamos lá. De uma forma geral, de uma forma grosseira, o ISO é mais usado pelo dia. Dia, ISO 100, tá? E à noite a gente usa um ISO mais alto. Observe que à medida que eu vou aumentando o número ISO aqui, ó, 400 e 800, a foto vai ficando mais clara. Que ela vai tendo mais sensibilidade para captar luz. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui é um ISO 100. Aqui é um ISO 1600. Então, no ISO 100, nós temos mais do que suficiente a quantidade de luz para usar um ISO baixo. Já à noite, porque a gente tem menos luz, já que não é um sol, é uma luz da cidade e tal, então a gente usa pelo menos 1600 de ISO. Isso é uma receitinha de bolo que eu criei para que vocês já saiam daqui com uma fotometria mais ou menos sabendo uma parte da fotometria. E nas outras aulas a gente vai clarear isso. Então, quando eu digo à noite, não é só à noite, é lugar também com pouca luz. Por exemplo, dentro do estúdio hoje, dentro do estúdio, vocês vão começar com 1600. Se a gente pegar, ó, apontar para lá para fora, para a janela, a gente vai botar um ISO 100. Vou falar de novo, tá? Então, nessa luz que eu estou aqui, em mim, eu vou botar um ISO 1600. Professor, mas você não falou que é à noite, sim, mas é à noite e com pouca luz. Ou pouca luz, certo? Então, a gente está com pouca luz aqui. Já se eu for para lá para fora, vocês vão botar um ISO 100. Certo? Aí eu vou dar as dicas agora, que são receitinhas de bolo. Vamos lá. Primeira dica do diafragma. O diafragma, ele todo aberto, ele vai servir pelo dia e também vai servir pela noite. Se eu fechar o meu diafragma todo, ele só vai servir pelo dia. Foi o que eu pensei, vou ensinar o aluno a deixar o diafragma aberto, porque ele já tem menos um problema. Se você já deixa o seu diafragma em 3.5 ou 4.0, que a maioria das câmeras que estão aqui são assim, qual é a vantagem? É que vocês vão fotografar bem pelo dia e pela noite sem mexer no diafragma. Então, de 3 problemas, eu matei um problema. Concordam comigo? É só deixar o diafragma todo aberto. Professor, minha lente é 3.5. Deixe 3.5. Professor, minha lente é 4.0. Deixe 4.0. Ah, professor, minha lente é 2.8. Deixe 2.8. Porque vai servir 95% das fotos, vai ser esse diafragma. Pelo menos para quem está começando. Claro que isso depois vai mudar, a gente vai em busca de textura, vai mexer no diafragma, mas para vocês já saírem daqui entendendo que, eu já sei fotometrar um pouco, eu preferi não dar o assunto muito devagar. Vou dar o assunto todo mais rasteiro, e a cada aula que passar, a gente, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Primeira dica aí de vocês. Vou ensinar a mexer no diafragma, a gente mexe já. Segunda dica, se eu estou lá fora, é um ISO 100. Se eu estou aqui dentro, é a partir de 1600. Então, se você sabe o que é claro e o que é escuro, você já sabe o ISO. Então, com 20 minutos de aula, a gente já aprendeu a fotometrar duas coisas. De forma grosseira, é claro, eu admito. Mas de uma forma que vocês podem já quebrar o galho. E aí a gente vai ver agora a velocidade do obturador. Só para lembrar ainda a questão do ISO, lembre-se que o ISO, além de clarear sua foto, pode trazer também um ruído. Se a gente olhar mais atentamente no ISO 6400, a gente vai ver uns pontinhos na testa aqui. A nossa mascote chama Rosinha. Então, nessa mascote Rosinha, se a gente ficar mais atento a ela, a gente vai ver que tem muitos pontinhos nela. Esses pontinhos a gente chama de ruído. Então, não use ISO alto se não precisar. Comece sempre com ISO 100 com muita luz de dia ou 1600 à noite. É só essa observação que a gente vai ver isso na prática. E por último, gente, a gente tem aí a velocidade do obturador. Certo? O que é isso? É o tempo de exposição. É o tempo que o obturador, que é uma parte da câmera, vou fazer aqui. Esse barulhinho basicamente é o obturador, ele fica aberto. Viram aí? Olha aqui de novo, para quem não ouviu. Vamos ver, só ouvir esse barulhinho. Esse é o obturador, ele está um pouco lento. Vou botar ele mais rápido aqui.
Foi mais rápido. Então, se ele está mais rápido, ele abre e fecha mais rápido, ele abre e fecha, tá? Aqui mais rápido ainda. Foi tão rápido que a gente só viu um barulhinho. Vou botar um pouco mais devagar. Curiosidade isso, tá, gente? A câmera de vocês é a mesma coisa. Viu? Agora, bem rápido. Parecia um clique só, não é? São 2 cliques. Só que como é muito rápido, parece que ele está fazendo de uma vez só. Não, mas é 2 cliques. Um para abrir e outro para fechar. Isso é a velocidade do obturador. Vamos entender que, lendo aí o material, o slide, a gente entende que é o tempo que esse obturador da sua câmera fica aberto, recebendo luz, que vai formar a imagem. Quanto mais tempo ele vai ficar recebendo luz, que ele fica aberto, mais clara a sua foto fica. Então, peraí, professor, você disse que a abertura do diafragma clareia e escurece. Exatamente. Você disse que o ISO clareia e escurece. Exatamente. E agora, a velocidade do obturador clareia e escurece. Exatamente. Os três fazem, teoricamente, as mesmas coisas. Só que ele tem consequências diferentes. Como, por exemplo, o ISO, ele pode dar ruído na sua foto. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas questões que são as consequências de cada um desses. Mas, de uma forma geral, essa tríade, abertura do diafragma, sensibilidade do ISO e velocidade do obturador, elas clareiam, sim, e escurecem, sim. Então, como é que eu ensino para vocês essas coisas? Vamos lá. Como é que eu ensino? Aqui é a velocidade do obturador. Você tem aqui uma coisa mais aberta, mais demorada. Velocidade mais baixa, vai clarear mais. Aqui você tem a velocidade mais alta, vai ficar mais escuro. Olha, velocidades mais altas ficam escuro, velocidades mais baixas fica claro. Algum de vocês pode estar se perguntando, professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não se preocupe, que eu trouxe uma receitinha de bolo, eu tenho certeza que vai dar certo com vocês aí. Aqui mostrando que uma velocidade baixa pode fazer na foto, além de clarear, ela também treme, ou também pode parar os objetos, tá? Isso é só uma curiosidade. Olha aqui, ó. O que é que eu vou mostrar para vocês agora? Olha aqui, a foto tremida, mais tremida ainda, de acordo com a velocidade do obturador. Isso é consequência da velocidade do obturador. Então, os três, tanto a abertura do diafragma, como sensibilidade do ISO, como velocidade do obturador, tanto vai clarear, como vai escurecer a minha foto. Vamos dar alguns exemplos aqui com a nossa querida mascote, Rosinha. Eu tenho aqui uma mascote que vocês também vão levar para casa, que a gente chama de Rosinha, que eu vou mostrar para vocês essa curiosidade. A primeira curiosidade que eu tenho aqui é que o modo que vocês vão usar é o modo manual. Não faça os modos semiautomáticos. Use o modo manual, que é esse daqui, beleza? Vocês vão receber esse material. Todo aluno do Estúdio D recebe gratuitamente esse aplicativo. Vocês já viram isso em algum lugar? Não? Então, eu vou chamar de aplicativo para ficar mais didático. É um aplicativo. Tem uma almopenada vindo no banheiro, vou cortar essa parte. Pronto. Então, tem um aplicativo que a gente cede aos alunos da escola, que é justamente para vocês, para quem não tem câmera fotográfica, mas sobretudo para quem tem, porque ela simula o dia, simula a noite. Eu queria mostrar isso para vocês aqui. É um negócio fora de série, na minha época não tinha isso, hoje tudo muito mais fácil, né? Bem, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha que bacana, nós temos o sol predominante. Gente, quando é sol predominante, qual o ISO que nós usamos? Pode falar, não tem problema, ISO 100, tá? Então aqui, ISO 100, já botei. Aqui é só a distância do modelo, não faz muita diferença para o nosso caso agora. Só a luz aqui faz diferença, sol, ISO 100. Então, aqui que eu vou fazer o quê? Eu vou abrir meu diafragma. Eu vou botar uma abertura da lente de vocês toda. Que a maioria das lentes de vocês, ela abre 3.5. Observe aqui, 3.5. Certo? E agora a velocidade do obturador. Olha que legal. Quando eu clicar aqui, eu zero a minha régua. Por isso, régua fotométrica. Minha foto sai. E Rosinha está feliz. Vamos fazer de novo? Não tem problema, várias vezes, tá? Eu vou botar aqui uma luz à noite. Leiam essa lâmpada que está aqui como uma luz à noite. Se vocês têm uma luz à noite, que ISO que eu vou usar? O ISO 1600, beleza? E aí eu vou pegar a velocidade do obturador e vou botar no meio, e aí eu zerei minha régua e eu faço a foto. Beleza? Lindo, né? Agora eu vou botar mais luz aqui.
eu tenho a luz do sol, eu sei que luz do sol é ISO 100, eu venho baixo meu ISO para 100, porque a luz do sol está aqui, ó. Se é sol, ISO 100, deixo o diafragma, não precisa mexer no diafragma, por enquanto, a gente vai mexer isso depois, e aí com a velocidade do obturador, que é esse botão daqui de baixo, eu ajusto a minha régua, que é esse que está aqui embaixo. Então, quando eu estiver no meio, eu paro. No meio, parei e fiz a foto. E aí Rosinha está feliz. Vamos de novo. Vamos supor que eu tenha essa luz aqui. Essa luz é sol predominante, ou parcialmente nublado, quero dizer. Então, está parcialmente nublado, tem uma nuvem com sol. Eu sei que já tem sol, meu ISO é 100. Esqueça a abertura, não precisa agora. E aí eu zero pela velocidade do obturador. Esse é a velocidade do obturador e esse é a régua. Tem muito aluno que pensa que esse aqui é a velocidade do obturador. Não, gente. Aqui é o ISO, está escrito ISO, que é esse aqui, esse aqui. Aqui você tem F, o diafragma, que é esse aqui, 3.5. E esse aqui, velocidade do obturador, que eu estou mexendo agora, que é esse número aqui, ou essa barra aqui. Quando eu chego no meio, eu paro e eu faço a fotografia e a foto sai ok. Vamos fazer mais uma foto bem ensolarada aqui. Muita luz do sol, o ISO continua 100, o diafragma não mexo, só vou mexer a velocidade do obturador e eu estou aqui, zerei minha régua, fiz a foto. Ou seja, o que seria fotometria até esse momento? É não mexer no diafragma, evitem mexer no diafragma agora, porque não precisa, a gente meio que faz 95% das fotos sem ele nesse momento. Se for de dia, você joga um ISO 100, anotem isso. Se for à noite, você jogar um ISO 1600 ou a partir de 1600, e a velocidade do obturador vocês vão girando a régua até zerar. Não é fácil isso? Então vamos lá mais uma vez. Vamos fazer mais 10 vezes, tá? Até ficar bem fixo. Primeira coisa é lâmpada. Se eu tenho uma lâmpada dessa aqui, chama incandescente. A lâmpada incandescente, a gente vai botar um ISO a partir de 1600. Não vou mexer no diafragma e vou direto para a velocidade do obturador. Fiz a velocidade, cliquei, minha foto está aqui. Algum de vocês pode falar assim, professor, por que essa boca não está feliz como estava antes? Boa pergunta. Isso aqui é a reação de Rosinha, nossa mascote, quando eu faço a foto. Por que ela falou que está meia boca? Por que ela falou que está meia boca? É uma questão bem interessante. A gente faz o que aqui? A gente pega esse ISO, se a gente conseguisse colocar para 800, por exemplo, só curiosidade, tá? Isso eu não vou botar na edição, não vou cortar. A boca já saiu. Isso quer dizer que é o ruído. Então, voltando aí, cortei essa parte da edição. Vou ter que editar essa parte. Vamos lá. Então, se eu tenho ISO 1600, eu zero a régua, mesmo zerando a régua, ela vai ficar com essa boquinha aqui. Por quê, gente? Porque com ISO, a partir de 1600, começa a ter uns pontinhos aqui, que a gente chama de ruído, a gente chama de granulação. Se a gente for ler aqui, está escrito assim, com pouca luz, você deve usar o ISO mais alto. Apesar disso, fazer uma imagem um pouco mais granulada. Porque quando o ISO está mais alto, a sua imagem, a sua foto, está mais granulada. Então, não ligue se a boquinha ficar de lado. Só ligue se a boquinha estiver triste, como por exemplo aqui. Ó. Aí eu sei que vocês erraram a fotometria. Então, vamos fazer uma revisãozinha. Nós temos uma tríade, abertura de diafragma, sensibilidade do ISO e velocidade do obturador. Diafragma não mexe, matamos já um assunto. O ISO, se for de dia, você vai usar um ISO 100, tá? À noite, a partir de 1600. E aí vocês só vão girar o anel de velocidade do obturador até zerar a minha régua. Vamos dar um exemplo mais aqui uma vez. Ó. Ensolarado, o ISO é 100. Eu venho aqui, giro velocidade do obturador e faço a minha foto bonita. Ah, professor, aí se não for esse sol todo, o sol estiver indo embora, já vou botar aqui, ó. Diminui a luz do sol, a régua já saiu do lugar. Eu vou só mexer em um botão, é que coisa fácil, ó. Só um botão. Ah, professor, e se entrar muito sol de novo? Entrou muito sol de novo. Saiu do lado, a régua saiu do lugar de novo. Eu só venho na velocidade do obturador e zero a régua. O nome desse assunto é fotometria. Voltando ao nosso slide. Voltando ao nosso slide, esse aqui já é longa exposição, também que se faz fotometria, tá? Essa fotografia se faz com o obturador com muito tempo aberto. Pelo dia meio complicado,
mas eu fiz essa foto aqui em Portugal para mostrar para vocês como é que eu posso usar uma longa exposição. Mas aí já é uma fotometria mais avançada. Eu queria que a gente ficasse até agora nessa tríade, nessa limitação, na fotometria mais básica, tá? Então, essa parte do light paint aí é mais complicadinho. Beleza? 3, 2, 1. Obrigado, então, vocês. Até a próxima aula. Pronto, gente. Vamos fazer as perguntas.